Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um Por Onde Anda Nicole. E o episódio de hoje eu quero falar sobre o extraordinário mora fora da toca, né? Provavelmente as melhores experiências e contatos humanos, né, a gente vai ter saindo da nossa toca. E por que eu digo isso? Eu gosto muito de ficar o final de semana inteiro fechado em casa. Né, eu moro em prédio, então, pra mim, eu digo que eu não saio da minha torre. E eu não saio da minha torre nos finais de semana. E nesse final de semana em específico, eu vivi uma experiência muito interessante, que teve um evento da Atlética, em que eu faço parte, e eu fui lá ajudar a galera, e aí eu fiquei na parte de vender bebida. E aí eu fiquei os 2 dias na faculdade, rodeada de gente, conversando com o homem o tempo inteiro, porque não tinham outras garotas. E quando eu paro pra pensar, tipo, as outras garotas que eu conversei foi só, tipo, vendendo alguma coisa. Eu não interagi com garotas. O que pra mim é muito fora do habitual. Mas isso foi, assim, foi muito legal, divertido, proveitoso. Mas também o mais curioso é que mesmo fora do meu ambiente habitual, o meu ambiente de conforto, né, que são garotas, eu não me anulei, sabe? Eu continuei sendo eu. Eu não fingi, não mudei minha personalidade. E talvez isso tenha sido mais extraordinário da experiência. E isso tem a ver com muita coisa que eu venho falando há muito tempo. Há muito tempo. Né? Que é quando a gente é confiante da gente mesmo, né? E quando a gente é confiante da gente mesmo, sair da toca não fica tão difícil. Porque você sabe voltar, né? Porque às vezes a gente passa tanto tempo preso na rotina, no conforto, nas mesmas pessoas e lugares, que a gente esquece que tem um mundão lá fora, né? E que tem um monte de gente legal lá fora, né? Que são possivelmente nossos novos amigos, um novo networking. E sair da toca, né? No meu caso, descer da minha torre, não precisa ser uma revolução, sabe? Pode ser uma decisão pequenininha, sabe, gente? Pode, sei lá, sair tomar um sorvete, aceitar um convite, fazer uma nova função, passar o final de semana fora do roteiro. Porque eu fiquei imaginando que, tipo, por exemplo, os meus amigos iriam lá. E no caso, foi um amigo meu no domingo de manhã. De resto, eu tive que desenvolver conversas. Eu sou, em público, pra vocês entenderem, eu fico muito mais quieta na minha. Ainda mais ali. Mas eu conseguia fazer comentários pontuais e me colocar na conversa de forma muito produtiva, ao meu ponto de vista, óbvio. Então, às vezes sair do roteiro, né, é o extraordinário no comum, né? Porque o extraordinário não é só sobre grandes viagens, conquistas, premiações. Ele aparece quando você se permite viver no inusitado. E isso foi completamente inusitado. Porque foi a aleatoriedade da vida na sua essência. E assim, conversar com gente diferente, tá ali, sair da bolha, às vezes é o que a vida mostra, né? Que a vida quer mostrar uma nova versão sua. E foi muito interessante porque eu já tinha. Porque a gente tava vendendo comida também e a gente tava vendendo bebida. E eu falei assim: eu não vou ficar na bebida porque eu não quero mexer. Não vou ficar na comida porque eu não quero mexer com comida. Eu já tinha encomendado isso há tempo. E aí, era só bebida que era pra ficar. E no final das contas, ó, motoqueiro, como tinha pouca gente, eu tive que fazer também a parte de venda de fichas, né? E, gente, eu não sou boa de fazer conta rápido sobre pressão. Juro. Não sou. Sabe? E aí, a bebida e a comida era o mesmo valor e era, tipo assim, múltiplos de 10, então fica fácil. Agora, a gente tava vendendo brownie. O brownie, gente, o brownie tava R$6. 8 e depois foi pra R$6. Gente, eu fiquei louca. Eu não sabia fazer conta. E aí, tipo, uma hora o presidente da Atlética tava do meu lado. E aí eu tava vendo. E era pro pai dele. E aí eu fiz. Ele falou baixinho o resultado. Eu sou uma calculadora, eu falei, dá tanto. Aí ele deu uma risadinha, eu falei, eu falei? Eu disse
que não ia saber? Falei, se é muita gente, muita pressão, não consigo nem fazer na calculadora direito. E aí, tanto que quando eu ia, eu falava, dá tanto. X de tanto, X de tanto, X de tanto. Aí o moço que já tinha comprado várias coisas falou assim, tranquilo. Eu falei, não, eu digo isso pra você conferir comigo, porque eu mesma não sei se a soma tá certa. Aí a galera dava risada, sabe? E isso é sobre ser você em qualquer cenário, sabe? Porque, gente, vamos lá. Ai, não sabe matemática básica, não sabe fazer uma soma, não lida bem com pressão. Amores. Eu vi final de semana quem não lida bem com pressão. E o que eu mais gostei dessa experiência foi, de fato, não precisar mudar pra me encaixar, sabe? Em todo momento, né? Uma hora a gente tava falando sobre coisas paranormais e coisas. Gente, eu fiz terapia porque eu tinha medo de cachorro, sabe? Eu vejo vulto, sinto presença, sabe? Então, falar dessas conversas. E daí, tipo, os caras falando que eu tinha uma experiência mais maluca. O outro falando que engana os vizinhos pra deixar maluco, sabe? Tipo, cada um ali podia ser quem era, né? E isso me trouxe um questionamento de que, porque se pra estar num lugar eu preciso deixar de ser quem eu sou, aquele lugar não merece minha presença, sabe? Eu gosto muito da frase da abertura do Pra Dar Umas Coisas, que é um podcast que você não precisa nem se espremer, nem se esticar. Que é isso, ser a gente do nosso próprio tamanho. Porque se eu posso ser eu até fora da minha zona de conforto, aí é o verdadeiro extraordinário. Inclusive, essa semana a Nath fez um episódio falando que é muito fácil sustentar o desconforto dentro da nossa caverna. Difícil é fora dela. E eu tenho pensado muito sobre isso. Que foi eu bancando o desconforto, mas também o conforto, porque eu sou confortável em ser eu. Eu tenho confiança em ser eu, né? E isso é o que fez toda a diferença, eu acho. Não digo que assim, nossa, virei melhor amiga dos caras e nossa, assim, viraram meus besties. Mas eu pude firmar a minha presença. Até porque eu vou fazer os produtos da Atlética e eu quero que os meus produtos sejam vendidos. Então, né? Tudo também gera, né, em questões de interesse. Mas a gente já tem conversado sobre as roupinhas e vão ficar belíssimas. Mas enfim, agora algumas reflexões também que eu anotei, que a gente não precisa esperar algo grandioso para sentir que tá vivendo. Porque o extraordinário só é ordinário visto com coragem, sabe? Porque no final das contas, quando você tenta algo diferente, pode dar errado, sabe? Muita coisa podia ter dado errado nesse final de semana, sabe? Podia ter ficado com medo, minha bateria social do jeito duro. Porque a gente dava pausas, né? Às vezes eu acho que todo mundo, a gente pegava um ritmo grande de conversa e aí depois a gente, sei lá, baixava, ia mexendo no celular um pouquinho ou ia fazer outra coisa que dava pra, tipo, todo mundo conversar, né? Todo mundo interagir. E aí, às vezes, né, calma, que eu tava falando a frase, que quando a gente tenta algo diferente, pode até dar errado, mas às vezes o que acontece é que você se surpreende, né? Tanto que a gente chegou a falar, tipo assim, dois caras falaram lá sobre as suas vulnerabilidades. Que eu achei, inclusive o pai do presidente da Atlética, querido, foi almoçar e os piá almoçaram o que a gente tava vendendo de comida. E aí ele chegou com uma porção de peixinho de tilapinha frita pra gente. Achei muito fofo. Porque, né, tava todo mundo muito entregue e, assim, querendo que desse certo. E eu acho que também é isso, né? Quando todo mundo se une com um objetivo, um propósito, as coisas funcionam melhor. E essa disposição de viver coisas novas tem me trazido, vocês têm acompanhado, tô contando aqui, né? Talvez um pouco fora de timing, né? Porque eu gravo muito antes do que eu posto.
Mas essa disposição de viver disso, de sair da sua toca, não é sobre mudar de lugar, sabe? É uma disposição de viver, uma sede de viver. Tem um dos caras que estavam lá, e eles contando as histórias de vida, e a gente, tipo, meu Deus do céu, você tem o quê? 55 anos já? E não, tipo assim, é porque as experiências de vida que ele tem, nenhum de nós temos, sendo jovens. Mas também, tipo, algumas experiências que nós jovens temos, ele não tem tanto. Então foi uma troca muito legal, muito legal. E é bonito ver quando você se arrisca, sabe? E percebe que não perdeu nada, só ganhou mais versões. Ou repertório de vida, sabe? Eu, com certeza, eu tenho um olhar mais analítico sobre mim, sobre os outros e sobre as situações da vida no geral. E essa experiência me serviu muito para analisar certos comportamentos e entender que o que no outro eu enxergo no outro e às vezes eu critico em mim. Ou então o que eu vejo no outro que eu gosto em mim, sabe? Tem essa questão também. Ou qual é a qualidade do outro que chega num determinado ponto, por exemplo, a gente era um campeonato de CS e teve um determinado momento em que como é que é? As CPUs dos computadores, né? Aquela parte de baixo, a entrada todas eram HDMI, enquanto a entrada dos monitores eram VGA. E eu vi o organizador, assim, paralisar. Quando ele descobriu essa informação, de tipo assim, soltar os cabos que estavam na mão, colocar a mão na cabeça. E posso dizer que fui eu. Eu olhei e falei assim, olhei pro cara do TI e falei, tem esses conversores? Ele falou, deve ter. Eu falei, então a gente vai achar. E foi resolver, sabe? Não era um momento para criar um desespero. Que é isso, assim, bancar, resolver um problema, sabe? A gente tem esse problema, como a gente resolve? Com um conversor. Então vamos atrás, né? E, gente, frase impactante do final. Pam, pam, pam. Às vezes o extraordinário tá esperando a gente parar de se esconder pra poder chegar, sabe? Às vezes a gente se expondo, a gente consegue ter contato com essas experiências, né? Com a vida, de fato. E é nesse momento em que as melhores coisas podem acontecer. Quando a gente resolve que a gente vai se expor. Porque a gente ficar escondidinho a vida não vai ter movimento. Então, a gente precisa de coragem, né? De descer da torre, ir pro mundo. E vai dar certo, né? Se a gente estiver num ambiente seguro, né? Eu sabia que, de certa forma, eu não sabia como eu me sentiria, né? Estando lá, passando, né, um final de semana inteiro lá, conversando com quem eu estaria conversando, né? Porque sempre tem... Gente, eu era a única garota, sabe? Eu era a única garota. Então, existia uma questão de o que será que vai acontecer? Será que me sentirei bem? Será que vai dar tudo certo? E deu. E deu, né? Talvez não da forma como eu tivesse imaginado, porque eu esperava que alguns dos meus amigos fossem. Mas mesmo assim, foi muito legal porque eu pude conhecer melhor as pessoas que estavam ali. Pude entender melhor quem estava ali, o porquê estava ali, ouvir, às vezes atrocidades, besteiras, brincadeiras. Mas, tipo, nunca foi comigo, sabe? Nem com os outros, né? Era apenas caras falando besteira. Mas que eu pude aproveitar de fato. E isso foi muito interessante e importante. E que sirva pra você, caso você precise ouvir isso, independente da situação onde esteja. Às vezes, a gente precisa se permitir... Eu odeio, mas eu sempre digo, né? Sair disso pra viver isso, né? Ou então, sair de um lugar pra viver uma experiência. Às vezes a gente tem um pensamento fixo de viver certas coisas, e aí quando a gente vive, a gente percebe que talvez o que a gente esperava viver não é da certa forma como a gente viveu, mas que foi muito importante, sabe?
E isso tem sido muito importante pra mim, na minha construção de quem eu sou. E eu espero que talvez esse episódio possa trazer um leves insights sobre que possam, né, ajudar vocês a se questionarem, não a seguirem o que eu faço, né, porque afinal cada um tem sua vida, mas no geral que a gente possa entender melhor a gente, né? Ai, gente, um beijo. Vou.